Gaguim, prefeito municipal aqui de Araguatins, Aquiles da Areia. Demais componentes do dispositivo: Instituto de Terras Ruivaldo Aires Fontoura, prefeito de Porto Nacional Ronivon Maciel Gama, prefeito de São Bento do Tocantins Paulo Anderson, secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Tocantins Deocleciano Gomes, a secretária de Governo do Governo do Tocantins Kátia Chaves, presidente do INCA César Aldrigue, a secretária de Patrimônio da União Carolina Gabas Stucci, secretário nacional de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental no Ministério do Desenvolvimento Agrário da Agricultura Familiar Moisés Savian, presidente da Caixa Carlos Vieira, prefeito de Araguatins. Já no dispositivo conosco, o reitor da Universidade Federal do Tocantins, Luiz Eduardo Bovolato, a secretária executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa, o reitor do Instituto Federal do Tocantins, Antônio da Luz Júnior, o secretário executivo do Ministério da Educação, Leonardo Barquini, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, deputado Amélio Caires, também no dispositivo aqui na cidade de Araguatins, Tocantins. Para dar início à cerimônia, pede-se a todas e todos que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Pedimos a todos que puderem se acomodar, por favor, para darmos sequência a esta solenidade. Para as boas-vindas, para o uso da palavra,
o prefeito de Araguatins, Aquiles da Areia. O negócio aqui tá meio enroscado, vamos enroscar. Bom dia! Bom dia, Araguatins! Agradecer aqui a Deus por esse momento que nós estamos vivendo, essa entrada de manhã, aonde nós temos o orgulho e a satisfação de receber o nosso querido presidente da República aqui, mais uma vez, aqui no Bico do Papagaio em Araguatins. Obrigado, presidente Lula. Obrigado, governador Vanderlei Barbosa. Obrigado, presidente Amélio. Nosso guerreiro, eterno governador Gaguinha. Obrigado, Ricardo Aires, Filipim, senador Irajá, esse guerreiro, senadora Dorinha e Eduardo Gomes. E, enfim, agradecer esse povão, presidente da República. Conheci o Lula aos 12 anos de idade, aqui nas barrancas do Rio Araguaia. Já militando e defendendo esse povo. Militando e defendendo esse povo das garras da ditadura, que naquele tempo era uma ditadura severa. E o presidente Lula, juntamente com Oswaldão, com Dilma, com Genuíno, já militava aqui nas barracas de Xambeuá, no Bico do Papagaio, com Raimundo da Quebradeira de Coco, e esses guerreiros que estão aqui hoje. E agradecer aqui, presidente, a sua mão amiga, as estradas que o senhor mandou fazer após a queda da ponte, tirando o povo do isolamento e do abandono. Isso, presidente, é que o presidente, o gestor, o governador tem que fazer. Cuidar do povo. Nós somos eleitos para cuidar do povo. E vamos fazer, se Deus quiser. A maior prova de carinho e de amor está aqui agora nas barracas do Rio Araguaia. A melhor pesquisa é essa. É o povo na rua, representando o presidente Lula. É isso que nós vamos, se Deus quiser, reconduzir o presidente ao 4º mandato, que é quando Deus está na frente, Deus e o povo. E vamos para cima! Presidente, vamos cuidar, além do que o senhor vai entregar aqui hoje, do nosso assentamento, que nós somos campeão nacional em assentamentos. Vamos cuidar do nosso assentado, vamos entregar os títulos de terra para nossas guerreiras, para que tenham acesso ao Banco do Brasil, ao microcrédito, igual o Wilson falando ali agora. Vamos fazer o Brasil desenvolver, trabalhar, isso é que nós podemos fazer. E agradecer aqui de coração a todos os amigos que estão aqui presentes hoje, ao povo do sul do Pará, do Maranhão, porque aqui o tempo é limitado, fica aqui falando no dia 2, 3, juntamente com o presidente Lula. E agradecer aqui de coração a vinda do presidente aqui em Araguatins. É isso que nós conseguimos fazer, governador Vanderlei Barbosa, presidente Amélio, e a bancada federal, senador Irajá, senadora Dorinha, eterno governador Gaguinho, nosso futuro senador, se Deus quiser, pela vontade de Deus e do povo. E vamos para frente, que atrás vem gente. E fui! Mensagem do prefeito de Araguatins, Aquiles da Areia. Para uso da palavra agora, a representante do assentamento Amigos da Terra, senhora Domingas Alves da Silva Moraes. Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao presidente Lula, a Janja, aos governadores, deputados e a todos vocês que estão aqui. Eu venho aqui com muita satisfação dizer que para nós hoje é um orgulho ter o nosso presidente aqui na nossa região. Porque eu venho de uma trajetória, fui acampada e hoje sou assentada da reforma agrária. E quero dizer para vocês que vão receber o seu título
Hoje nós representamos aquela feirinha, só é uma amostra do que nós que fomos assentados há uns anos atrás, colhemos com nossos frutos e esperamos que vocês também cheguem aonde nós chegamos. Com as políticas públicas do governo Lula, que veio o PAA, o PENAI, o Bolsa Família, que atende tanto o campo como a cidade. E isso tem dado a liberdade financeira tanto dos homens como das mulheres, e principalmente de nós mulheres que trabalhamos e vivemos por muito tempo na sombra dos maridos, dependendo de quando ele queria dar algum dinheiro para nós. E com o PAA, o PENAI e o Bolsa Família, nós conquistamos a nossa independência, a nossa liberdade financeira. E quero dizer para vocês que vocês possam receber todas essas políticas que vão ser assinadas hoje, que isso vai mudar a vida de vocês. Basta vocês querer e vocês se esforçarem, que vocês vão ter um futuro brilhante, porque o Brasil precisava de um presidente simples. Por que eu digo que precisava? Porque hoje nós temos. Antes nós precisávamos de um presidente que representasse a classe trabalhadora, mas hoje nós temos esse presidente que olha para as famílias que mais precisa, que veio da simplicidade, e isso é uma coisa que nos orgulha muito de termos um presidente que recebe, que vai pegar na mão do pequeno, do grande, e ele recebe todo mundo de forma igual. Então eu agradeço a todos vocês que vieram aqui prestigiar, e agradeço o presidente, a Janja, ao governador que está aqui nos dando essa oportunidade de dias melhores, que nós possamos ter a nossa vida melhorada através das políticas públicas do PT, porque o PT é quem mudou a vida do agricultor, do pequeno proprietário, das famílias. Então, muito obrigado, agradeço. Eu sou assentada no assentamento Amigos da Terra, que foi um assentamento que começou já tem 26 anos, e hoje nós estamos vendendo para o PAA, para o PENAI, e temos um grande resultado dessas políticas públicas, e acredito que vocês que vão receber o título de vocês também vão ter. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado e tenham um bom dia. Senhora Domingas Alves da Silva, representando todos os assentados presentes nesta cerimônia. Convido na sequência para fazer uso da palavra o senador pelo estado do Tocantins, Irajá Silvestre Filho. Bom dia, amigos e amigas de Araguatins. É uma alegria voltar à nossa cidade. Eu quero desejar boas-vindas ao nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero cumprimentar e agradecer a presença honrosa da nossa primeira-dama, Janja, em nome das nossas mulheres que embelezam e alegram o nosso evento. E de uma forma muito especial, eu quero cumprimentar esse grande prefeito, o tratorzão do bico, o nosso Aquiles da Areia, em nome das autoridades estaduais. Eu queria dizer, meu presidente Lula, que é um grande orgulho vir ao estado do Tocantins ao seu lado. E na viagem de Brasília até aqui Araguatins, a gente veio falando da história do nosso estado do Tocantins, do presente, do futuro, dos grandes projetos que nosso estado espera realizar ao longo do seu mandato. Mas eu gostaria de dizer, meu presidente, que nós tocantinenses, nós temos a admiração e respeito de 3 grandes estadistas brasileiros. Um deles se foi, chamado Juscelino Kubitschek, que foi quem criou a nossa capital federal, Brasília, trazendo o progresso e o desenvolvimento para a região do centro-norte brasileiro. Mas nós temos também um outro grande estadista do Cerrado Tocantinense, o fundador desse estado, que é o nosso saudoso governador José Wilson Siqueira Campos, que ao lado de homens e mulheres criaram há 36 anos o nosso estado do Tocantins.
mas nós temos aqui ao nosso lado, presente em vida, esse que é o terceiro e grande estadista do nosso Brasil, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E você é um grande estadista, presidente Lula, pelas grandes transformações que você vem realizando no país. Só aqui no estado do Tocantins, durante os seus mandatos, foram construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida mais de 10 mil habitações populares nos 139 municípios do estado. Pelo programa que Vossa Excelência criou, chamado Luz para Todos, foram atendidas mais de 4.500 pequenas propriedades e assentamentos no nosso estado ao longo dos seus mandatos. Pelo programa Bolsa Família, são assistidas hoje mais de 160 mil tocantinenses com o complemento da sua renda familiar. Nós tivemos recentemente, criada pelas mãos e o coração do presidente Lula, o programa chamado Pé de Meia, que está atendendo a 42 mil estudantes do estado do Tocantins para não abandonarem os estudos e ajudar sua família na complementação da renda. Nós temos o programa Vale Gás, presidente Lula, que só no Tocantins está atendendo 30 mil pessoas de baixa renda nos municípios do nosso estado. E nós iremos ainda aprovar esse ano a proposta enviada pelo presidente da República, o nosso presidente Lula, a isenção do imposto de renda para as pessoas que recebem até R$5 mil por mês. Por essas e outras razões, nós admiramos e respeitamos a sua trajetória política. E é por isso que no estado do Tocantins, todas as eleições que Vossa Excelência disputou, o senhor deu show de voto aqui na região do Bico do Papagaio. Mas eu também, presidente, tenho procurado contribuir com o nosso estado. Aqui em Araguatins, em parceria com o prefeito Aquiles da Areia, nós restabelecemos a paternidade sonhada pelo povo araguatinense. Há 30 anos, presidente Lula, as mulheres em trabalho de parto em Araguatins tinham que sair descambando as carreiras para dar luz em Araguaína, Imperatriz ou em Agostinópolis. E há 40 dias, prefeito Aquiles, agora as pessoas de Araguatins nascem em Araguatins graças a essa maternidade restabelecida. O presidente Lula tem obras marcantes no nosso estado. Vai entregar esse ano ainda a nossa ponte que liga o estado do Tocantins ao estado do Pará, a cidade de Xambioá e São Geraldo. Já anunciou que vai entregar a ponte Juscelino Kubitschek, que liga Guiarnópolis a Estreito até o final do ano, e o presidente Lula vai vir inaugurar pessoalmente uma nova agenda e um novo evento aqui no estado do Tocantins. Mas eu gostaria, para encerrar, meu presidente, de aproveitar essa oportunidade para lhe fazer um apelo. Os nossos tocantinenses estamos esperando há mais de 20 anos a realização de um grande projeto do nosso país, que é a nossa hidrovia do Arco Norte, a nossa hidrovia do Rio Tocantins. Finalmente, nesse último mês, a pedido do presidente Lula, saiu a licença de instalação para a construção do Pedral do Lourenço. E nós vamos ter no estado do Tocantins o rio Mississippi, que vai navegar por mais de 1.700 quilômetros de distância, para baratear os nossos produtos tocantinenses que são produzidos aqui pelas mãos das mulheres e homens trabalhadores. Esse projeto da hidrovia, que vai tirar mais de 270 carretas que circulam nas rodovias estaduais e federais. Por isso, presidente, eu faço aqui em sua presença esse apelo por essa obra estratégica para a economia nacional. Por isso, amigos e amigas, eu quero encerrar agradecendo a cada um de vocês a confiança e o orgulho de representar o nosso estado do Tocantins em Brasília. E dizer que pessoas privilegiadas, como o nosso presidente Lula, como vocês, nós temos liderado pelo exemplo. E o exemplo que nós temos dado é do trabalho, da perseverança e da persistência. Muito obrigado, Araguatins. Um forte abraço e que Deus possa abençoar cada um de vocês.
Mensagem do senador Irajá Silvestre aqui em Araguatins. Convido neste momento para transmitir a sua mensagem a senadora e coordenadora da bancada federal em Brasília, com a palavra professora Dorinha. Meu bom dia a todos. De uma maneira muito especial, eu gostaria de dizer da importância, presidente Lula, dessa sua vinda aqui. O Tocantins tem a presença do seu trabalho nas creches, nas escolas de tempo integral, creches que muitas delas estavam paralisadas e que serão retomadas. De igual forma, a presença e o fortalecimento das habitações, que é o primeiro espaço de dignidade. Ao mesmo tempo, cumprimentar a Universidade Federal do Tocantins, a Universidade Federal do Norte do Tocantins, o Instituto Federal, que marca a sua presença no âmbito da educação, e essa ação forte do governo federal olhando para os pequenos municípios. Hoje, o volume de recursos que chegam aos nossos municípios é bastante significativo. Tem presença do governo federal, seja através de maquinários, equipamentos, fortalecendo a agricultura familiar, mas, ao mesmo tempo, dando oportunidade para o empreendedorismo, para o cuidado com a juventude. Esse momento aqui, quero cumprimentar, além do presidente Lula, Janja da Silva, ao mesmo tempo o governador Vanderlei Barbosa, Karine. Quero cumprimentar os meus colegas, deputado Gaguinho, deputado Ricardo Aires e senador Irajá, e ao mesmo tempo os ministros, ministro Paulo Teixeira, ministra Esther Dweck e a ministra Aniele. Essa realização desse evento aqui marca um grande avanço no processo de regularização fundiária. Eu sou relatora de um processo que vai regularizar as terras do Tocantins, vai permitir que vários assentamentos sejam regularizados e novos espaços sejam garantidos. E, ao mesmo tempo, a preocupação que o presidente demonstra com a assinatura do termo que será feito hoje, numa parceria entre o governo federal e o governo do estado, logicamente vai garantir todo esse processo de expansão. E sem ação técnica do INCRA, dos ministérios que eu já complementei, isso não seria possível. Hoje nós marcamos um novo momento em relação à regularização fundiária, à garantia de propriedade e, sobretudo, o fortalecimento dos assentamentos. O Programa de Alimentação Escolar, o PAA e vários programas permitem que exista hoje dentro das escolas, dentro do espaço das creches e outros espaços, o consumo da agricultura familiar. Eu quero já finalizar dizendo que essa vinda aqui em Araguatins, prefeito Aquiles da Areia, você falou em nome dos prefeitos e tem muitos prefeitos e prefeitas aqui presentes. Tem muitos vereadores e vereadoras, muitas lideranças. Mas eu quero dizer que a maior presença aqui é do povo do Tocantins, que veio para ouvir o nosso presidente Lula, dos compromissos assumidos e das ações concretas que serão assinadas hoje no rumo à regularização fundiária, a construção de casas populares, porque muitos contratos já foram assinados dentro do programa, e, ao mesmo tempo, não posso deixar de dizer da importância que a educação tem assumido no nosso estado, pelo trabalho dos prefeitos e prefeitas, pelo trabalho do Instituto Federal, pelo trabalho das universidades, e, lógico, presidente Amélio Caires, que é presidente da Assembleia e aqui dessa região. A importância da realização marcante aqui no Bico do Papagaio, mostrando a importância, o respeito ao Tocantins com pautas tão importantes. Sejam bem-vindos, e eu tenho certeza que a presença do presidente Lula deixa marcas importantes rumo à cidadania e ao respeito popular. Muito obrigada. Mensagem da nossa senadora e coordenadora da bancada federal em Brasília, professora Dorinha. Ouve-se agora o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Com a palavra, Paulo Teixeira. Bom dia, Tocantins! Bom dia, Araguatins! Eu quero cumprimentar uma pessoa que gosta muito de vocês, que pensa muito em vocês,
que cuida muito de vocês, que é o nosso presidente Lula. Quero cumprimentar a companheira Janja Lula da Silva, o governador Vanderlei Barbosa Castro, o prefeito Aquiles Pereira de Souza, a ministra Esther Dweck, a ministra Aniele Franco, o deputado estadual Amélio Caires, a senadora Dorinha Seabra, o senador Irajá, o deputado federal Ricardo Aires, o deputado federal Carlos Gaguin, a Eutália Barbosa, secretária executiva do Ministério das Mulheres, o Leonardo Barquini, secretário executivo do MEC, o Carlos Vieira, presidente da Caixa, a Carolina Stuck, secretária do Patrimônio da União, o César Aldrigue, presidente do INCRA, o Diego Faria, superintendente do MDA, o Edmundo Costa, superintendente do INCRA, e o Marcos Túlio da Conab. Quero mandar um abraço ao sempre deputado Célio Moura, ao sempre deputado Paulo Mourão, e lembrar uma pessoa que militou aqui há 53 anos, chamado José Genuíno Neto, que lutava pela democracia no Brasil, e fazer minha homenagem. Presidente Lula, Oswaldão também. Presidente Lula me pediu que explicasse as entregas aqui. E aqui nós estamos entregando. E foi um trabalho conjunto com a ministra Esther Dweck, com a ministra Aniele, com o presidente do INCRA, César Aldrigue, com Moisés Savian. Nós estamos fazendo um acordo do governador, do presidente Lula com o governador Vanderlei, para fazer um mutirão de regularização fundiária e dar título para todos os assentados da reforma agrária e todos que porventura tenham terras federais aqui no Tocantins. Nós vamos priorizar essa regularização fundiária que nós vamos trazer aqui para o Tocantins. 1.900.000 hectares que serão titulados nesse mutirão do governo federal com o governo estadual a ser feito aqui em Tocantins. Em segundo lugar, nós estamos entregando, e eu parabenizo o presidente do INCRA, César Aldrigue, ao mesmo tempo que eu parabenizo o superintendente do INCRA aqui em Tocantins, e agradeço o seu trabalho. Nós queremos agradecer, Edmundo. Nós estamos entregando aqui 7 projetos de assentamentos que vão beneficiar 896 famílias no programa de reforma agrária. São 15.555 hectares para assentar famílias. O presidente Lula quer que as famílias que lutam pela reforma agrária tenham o seu lote de terra para produzir alimentos para o povo brasileiro. É a maior entrega única que o Tocantins está recebendo, de quase 1.000 famílias que vão receber terra aqui em Tocantins. Em terceiro lugar, nós estamos titulando projetos de assentamentos no assentamento São João 2, totalizando 475 hectares, que definitivamente terão o seu título para dizer: a terra é minha e ninguém põe a mão nela. Nós estamos aqui também criando os seguintes projetos de assentamentos: PA Esmeralda, no município de Araguatins, 354 famílias que estão aqui presentes. O PA Águas Claras, em Boa Esperança, no município de Palmeirante, 84 famílias. O PA Recanto da Esperança, município de Palmeirante, 57 famílias. O PA Recanto dos Bebedouros,
no município de Palmeirante, 50 famílias. O PA Dina Guerrilheira, no município de Palmeirante, de 292 famílias. O PA Taboca 2, no município de Palmeirante, de 39 famílias. E o PA Vitória 4, no município de Palmeirante, de 20 famílias. Quero dizer, presidente Lula, que hoje aqui a gente completa no seu governo aqui já 17 mil assentados novos. E a gente completa aqui, inclusos no programa de reforma agrária, 150 famílias. Mas a gente tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Eu pedi para distribuir o jornal, porque a gente fala a verdade, dizendo um a um dos assentamentos que foram feitos no nosso governo. E dizer para o governo passado não assentou uma pessoa no Brasil. Não assentou uma pessoa no Brasil. E dizer para vocês que o presidente Lula destinou, além da terra, 1,6 bilhão de crédito e instalação para fazer as casas e para o desenvolvimento dos assentamentos. O presidente do INCRA, César Aldrich, me pede para dizer que hoje ele está autorizando 242 milhões de crédito. Em terceiro lugar, as universidades, institutos federais e as assessorias técnicas estão trabalhando para desenvolver esses assentamentos. O presidente Lula quer que os assentamentos nasçam em berço de ouro, com terra, crédito, assistência técnica e acesso aos mercados. Em quarto lugar, dizer que o presidente Lula autorizou essa semana, e eu peço para vocês espalhar essa notícia, 1 bilhão para o PA, para o Programa de Aquisição de Alimentos que serão adquiridos dos pequenos produtores, dos produtores familiares e dos assentamentos. E ao mesmo tempo, na segunda-feira, vai lançar o Pronaf, e o Pronaf B vai ter R$36 mil. Se pagar em dia, vai ter 40% de desconto na prestação e não vai ter que apresentar nenhuma garantia. E é por isso que está aqui o presidente da Caixa Econômica Federal para liberar o crédito para todos os tocantinenses. E também os assentados da reforma agrária terão R$50 mil no Pronaf A, com 40% de desconto, e quem já tomou uma vez pode tomar uma segunda vez o Pronaf A. Eu termino a minha fala dizendo para vocês que o Brasil estava acéfalo. O Brasil estava com uma pessoa que estimulava o conflito, que armava, que por ele aumentaram as mortes no campo. Mas quando o presidente Lula entrou, todos os conflitos rurais foram mapeados e as mortes no campo no Brasil diminuíram em 72%, segundo a Comissão Pastoral da Terra. Nós não queremos morte no campo, nós queremos terra no campo e gente plantando para alimentar o povo brasileiro. O presidente Lula já tirou 25 milhões de brasileiros do mapa da fome. E quando ele terminar o governo, todo mundo vai ter mesa farta para ter comida para todos e ter direito para todos os brasileiros e brasileiras. E eu termino dizendo: precisa pagar imposto quem não paga no Brasil,
porque o pobre já paga muito imposto. E esse apelo nós temos que fazer o Congresso Nacional para colocar o imposto em bets, em criptomoeda, em gente que não paga imposto quando compra no exterior. E é por isso que nós não podemos deixar essas pessoas de fora do imposto de renda. A promessa do presidente Lula foi botar o pobre no orçamento e botar o rico no imposto de renda, e nós vamos continuar com esse propósito. Viva o povo do Tocantins! Viva o presidente Luiz Inácio Lula da Silva! E viva a reforma agrária! Muito obrigado! Aí está recado do ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Neste momento, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o presidente do INCRA, César Aldrigue, assinam as portarias de criação de 7 assentamentos aqui no estado do Tocantins, acompanhados dos representantes dos movimentos do campo, a senhora Raimunda de Araújo Silva, o senhor Antônio Marcos Nunes Bandeira e o senhor Paulo Isaías Primo. Os 7 assentamentos criados totalizarão 896 famílias assentadas. Assentamento Esmeralda, localizado no município de Araguatins, Tocantins, onde serão beneficiadas 354 famílias. Próxima assinatura, assentamento Águas Claras Boa Esperança, localizado no município de Palmeirante, onde serão beneficiadas 84 famílias. Próxima assinatura, referente ao assentamento Recanto da Esperança, localizado no município de Palmeirante, onde serão beneficiadas 57 famílias. Pensa no lugar que eu arrumei bom pra me filmar, ó. Pensa no lugar que eu arrumei bom pra me filmar, ó. Próximo assentamento Recanto do Bebedouro, localizado no município de Palmeirante, onde serão beneficiadas 50 famílias. Próximo assentamento Diná Guerrilheira, localizada no município de Palmeirante, onde serão beneficiadas 292 famílias. Próxima assinatura, assentamento Taboca 2, localizado no município de Palmeirante, onde serão beneficiadas 39 famílias. Na sequência, assentamento Vitória 4, localizado no município de Palmeirante, onde serão beneficiadas 20 famílias.
Assentamento Vitória 4, localizado no município de Palmeirante, onde serão beneficiadas 20 famílias. Agora, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e do presidente do INCRA, César Aldrigue, entrega o título de domínio de regularização fundiária à senhora Maria Lucivânia Campos de Carvalho e o seu esposo, Jackson de Souza Cortez. Este ato simboliza a entrega de 169 títulos, contemplando 24 municípios tocantinenses, totalizando uma área de mais de 13.400 hectares destinados à agricultura familiar. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e do presidente do INCRA, César Aldrigue, entrega título de domínio de assentamento à senhora Maria Helena Teixeira Batista Moraes, representante do assentamento São João 2. Este ato simboliza a entrega de 17 títulos de domínio de assentamento, totalizando 475 hectares no assentamento São João 2. Hã? Uma foto minha? Olha pra lá. Tô filmando durante o tempo que o Lula tá lá. Da hora que eu subi lá, tô aqui. Neste momento, convidamos o superintendente do INCRA do estado do Tocantins, Edmundo Rodrigues Costa, a senhora Gracilene Alves da Silva e o seu esposo Daniel de Souza Lima a assinarem o contrato de crédito e instalação, modalidade Fomento Mulher. Pega meu número depois que eu vou te mandar o feed todinho. Pega meu número depois que eu vou te mandar. A senhora Gracilene e o seu esposo Daniel representam simbolicamente, neste ato, 79 mulheres dos assentamentos Deus é Grande, Baviera, São Gabriel, Antônio Moreira, Osiel Alves Pereira e Mártires da Terra, localizados aqui no estado do Tocantins, com um valor total aportado de mais de R$632 mil.
como é que ficou a foto. Deixa eu ver como é que ficou a foto. Hugo! Aqui, ó. Tô aqui direto. Vamos ao registro fotográfico. Faz uso da palavra, neste momento, o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Bom dia a todas e todos. Vou repetir. Bom dia a todas e todos. Com muita alegria, eu inicio minhas palavras saudando o presidente da transformação, o presidente da união e da retomada do crescimento desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Gostaria de saudar a primeira-dama, Janja Lula da Silva, ao governador de Tocantins, Vanderlei Barbosa, a ministra Esther Dweck, ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, a ministra Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, ao deputado Irajá, em nome dele faço a minha saudação a todos os senadores, deputados federais aqui presentes, ao prefeito de Araguatins, o Aquiles da Areia, minha saudação, ao presidente do INCRA, o César Aldrigo, minha saudação, em nome de todos os colegas da Caixa Econômica que fazem parte da Caixa aqui em Tocantins, a Delma Dias Santos, minha saudação, em nome dela eu faço a saudação a todos os colegas da Caixa. Minhas senhoras, meus senhores, é com muita alegria que em nome da Caixa Econômica eu posso usar a palavra dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, quando o senador citou todas aquelas ações do seu governo, o senador Irajá também disse de forma indireta que é a Caixa Econômica que transfere todos aqueles benefícios para a população brasileira. Aqui no Tocantins, só no ano de 2024, no programa Minha Casa Minha Vida, mais outras ações na área de crédito imobiliário, foram colocados 1 bilhão, quase 1 bilhão e 50 mil reais, 1 bilhão e 50 milhões de reais. Foram quase 3.500 famílias atendidas por esse programa. Esse ano nós já ultrapassamos a contratação de 350 milhões de reais só nos programas vinculados ao Minha Casa Minha Vida. Mas o momento aqui, presidente, é um momento muito especial para nós. Eu queria que os colegas da Caixa que estão aqui presentes ficassem em pé. Com eles ali. Porque tem uma novidade que foi uma determinação do presidente Lula para que a Caixa também passasse a atuar. E não há momento mais propício para trazer o conhecimento da população do Tocantins esse novo programa da Caixa, que é o programa do microcrédito. Presidente, quando o senhor nos deu essa determinação, nós fomos perceber quais os erros e quais os acertos que a Caixa tinha cometido no passado.
E no governo anterior, no microcrédito, nós cometemos muito mais erros do que acerto. Nós geramos uma inadimplência no governo passado, presidente, de 80% do que foi dado em crédito no microcrédito do Brasil. E nós corrigimos esse rumo. Se os senhores olharem, se as senhoras olharem aqui para o rio Tocantins, no meio desse rio, nós temos, no Araguaia nós temos uma jangada. O primeiro microcrédito que nós fizemos na Caixa foi, ministra Arielle, exatamente numa comunidade quilombola, no norte do país, também, próximo a Macapá, no local chamado Mel da Pedreira. E lá, ministro Paulo, nós fizemos com que uma pescadora, que desde os seus 16 anos de idade pescava remo, ela tivesse a possibilidade de adquirir 2 motores de polpa, como esse que nós vemos aqui no Rio, para que pudesse fazer o seu trabalho de forma digna, com menos esforço e com mais produtividade. Então, só na região norte, presidente, nós começamos a atuar no microcrédito no mês de dezembro do ano passado. Exatamente hoje, no dia de hoje, nós chegamos a 100 milhões de reais colocados na mão do pequeno agricultor, do agricultor oriundo do Pronaf-B, conforme foi falado pelo ministro Paulo. Então, os nossos colegas que estão aqui, de forma a atender vocês, farão com que o que nós temos hoje no Tocantins é pouco menos de 300 contratações feitas. Nós temos que acelerar essas contratações. Nós temos que aproveitar essa oportunidade do assentamento, das cooperativas existentes, do produtor rural, de que natureza for, para dar esse crédito. Para encerrar, só um detalhe. Eu vou usar simbolicamente um valor de 10 mil reais. Quem tomar 10 mil reais na Caixa, ele vai pagar de juro ao ano só 0,5% no ano. E ele terá, se ele chegar e for pontual no pagamento, aqui no Tocantins, que nós chamamos um termo coloquial de um rebate de 40%. Então quem toma 10 mil reais, no final de um ano, ele paga 6 mil reais e terá a possibilidade de renovar esse crédito. É dessa forma, presidente, que a Caixa, dentre tantos programas que o senhor estabelece e que nós, todos os dias que acordamos, vamos ao trabalho. Eu tenho certeza que todo colega da Caixa Econômica, quando acorda e vai para o trabalho, ele conjuga 2 pensamentos. O governo que fala em união e reconstrução, juntamente com o propósito de um banco que tem no seu propósito principal transformar a vida das pessoas. Então, presidente, é uma honra muito grande para todos nós que trabalhamos na Caixa acordarmos e termos como uma vitamina matinal a certeza de que estamos fazendo um propósito e muito bem à população brasileira. Muito obrigado. Nosso presidente da Caixa, Carlos Vieira, transmitindo a sua mensagem. Pronuncia-se neste instante a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Bom dia, pessoal de Araguatins. Bom dia, pessoal de todo o Tocantins, que aqui a gente tem gente de todo o Tocantins, não só aqui da região. E do Pará e do Maranhão também. Que aqui
aqui de fato é o Bico do Papagaio, onde a gente tem o encontro aí dos 3 estados, que é uma região muito importante. A gente tem aqui, presidente, justamente o encontro do Cerrado com a Amazônia, e a gente consegue ter essa área aqui tão linda e fazer esse evento aqui à beira desse rio maravilhoso, que realmente o nosso país tem essa possibilidade de ter um lugar como esse. Então, parabéns a vocês que estão aqui. E aqui, presidente, queria cumprimentar a nossa querida Janja, que acho que deu uma saída para falar com uma mãe de uma criança que tem autismo, que chamou ela para conversar. Cumprimentar o governador, né, em nome dele, todos os representantes aqui do governo estadual e também da bancada estadual. Queria cumprimentar a senadora Dorinha, aqui em nome de toda a bancada federal, como coordenadora da bancada federal. E ela teve um papel muito importante para a gente estar aqui hoje. Cumprimentar também a senadora Irajá, que já saiu. E eu vou contar um pouquinho da história de por que a gente está aqui hoje, presidente. Eu queria cumprimentar os demais representantes aqui, em especial a equipe do Ministério da Gestão que está aqui, representada pela nossa secretária de Patrimônio da União, Carolina Stuck, e o nosso superintendente aqui do Tocantins, o Edi, que tem sido incansável aqui para que a gente pudesse, presidente, você vai ver, assinar vários atos aqui na sequência dessa minha fala. E eu queria também cumprimentar os prefeitos que estão aqui. O prefeito que já falou aqui hoje, o prefeito Aquiles de Areia, e os outros prefeitos que vão ser beneficiados aqui com entregas nas suas prefeituras. O Paulo Wanderson, o prefeito de São Bento do Tocantins, que a gente vai falar de uma entrega super importante. O Ronivon Maciel, prefeito de Porto Nacional. E a Josiane Braga, Josi, prefeita de Gurupi. São 3 cidades que vão ser muito beneficiadas pelas entregas que nós vamos fazer aqui hoje, presidente. E aí eu queria comentar falando que quando o presidente assumiu esse 3º mandato, presidente, ele falou: a gente não pode ter mais áreas da União que não estejam destinadas à população e que tenham um uso socioambiental importante. O presidente pediu para que a gente olhasse todo o patrimônio da União e que a gente pudesse priorizar a entrega para a população desse patrimônio. E a gente montou um programa, que é o Programa de Democratização de Imóveis da União, que é super importante, que foi batizado pelo nome de Imóvel da Gente, que é justamente a população saber que o patrimônio da União não é da União, o patrimônio da União é do povo e tem que voltar para o povo. Essa é a lógica desse programa. E aqui, presidente, aqui no Tocantins a gente já fez várias entregas, mas hoje talvez seja a mais emblemática de todas. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas por uma questão histórica, houve muitas terras do Estado são da União. Muitas terras do Estado são da União e nessas terras se formaram povoados, se formaram cidades, as pessoas moram, as pessoas têm suas terras. A gente tem também muitos movimentos sociais, temos áreas quilombolas, a gente tem uma série de áreas aqui que estão em terreno da União. E nesse programa que o presidente criou, esse programa chamado Imóvel da Gente, tem uma linha muito importante que é de regularização fundiária. E essa é a linha, talvez, que o presidente tem mais carinho por ela, seguida da outra linha que também é super importante, que é a habitação de interesse social. Então o presidente pediu, vamos regularizar as terras do Tocantins. Então justamente foi uma parceria muito importante aqui com a bancada federal, representada aqui pela senadora Dorinha, pelo senador Irajá, mas a senadora Dorinha procurou a mim e ao ministro Paulo Teixeira, lá atrás, no início de 23, ela nos procurou porque ela estava justamente relatando um projeto para tentar resolver essa questão dos terrenos da União no Estado. E a gente junto foi pensando como a gente poderia fazer isso e, obviamente, dialogamos muito com o governo do Estado e com o Intertins. E a partir disso, como vocês vão fazer aqui, o ministro Paulo Teixeira já falou, a gente está fazendo um grande acordo para que a gente possa devolver e regularizar a quem tem direito às terras aqui do Estado do Tocantins. E isso vai ser uma entrega muito importante. E já como exemplo disso, a gente... Obrigado, presidente. Como exemplo disso, a gente está regularizando aqui no ladinho de Araguatins. Obrigado. Esse é o homem que é o presidente do Brasil, capaz de fazer a área. E é por isso, presidente, que eu tenho muito orgulho de estar no seu governo e poder fazer essas entregas que a gente está fazendo aqui. Aqui em São Bento, Tocantins, são 350 títulos para as famílias, que a gente vai completar os 1000 títulos de toda a área urbana de São Bento, Tocantins. Eu estou muito feliz com isso.
E a gente tem outras entregas importantíssimas, que são na área da educação, para o Instituto Federal do Tocantins, para a Universidade Federal do Tocantins. E a do Instituto Federal, presidente, que eu queria falar, aqui no Tocantins tem 11 campos de Instituto Federal, que é outra área, né? O secretário está aqui, o secretário executivo do MEC está aqui, o Léo Barquini. Justamente é uma área, outra área que o presidente tem muito carinho. E o Instituto Federal do Tocantins, esse que a gente está doando uma área, ele ficava do outro lado da BR e a população tinha que atravessar e era muito risco. Acho que o reitor está aqui, não sei, o reitor está aqui junto com a gente. E ele pediu se a gente tivesse uma área antes da BR, porque a população estava deixando de estudar, porque estava com muito risco para atravessar 15 quilômetros para poder estudar. Então a gente conseguiu e vai resolver, reitor, por seu pedido, a gente está regularizando isso. E também o reitor aqui da Federal do Tocantins, que também está aqui, é uma área que vai ser uma casa de estudantes justamente para os alunos indígenas e quilombolas que estão estudando na Federal do Tocantins e que não tinham onde morar, que a gente está conseguindo essa casa que vai ser também um espaço cultural. Então isso é para vocês verem que esse programa ele atua em várias áreas. E aqui o presidente da Caixa está aqui, porque em Gurupi a gente vai assinar uma coisa muito importante, que é do Minha Casa Minha Vida Entidades. Infelizmente o ministro Jader não pôde vir porque ele teve que fazer uma cirurgia de última hora no dente que quebrou, mas a gente está assinando um contrato hoje em Gurupi, de uma área da Minha Casa Minha Vida Entidades, que é justamente essas famílias, são 100 famílias que vão começar a construir as suas casas ali em Gurupi, e do lado a gente também está cedendo o terreno para a Prefeitura de Gurupi para fazer a sua sede. Então, para mostrar, presidente, que a partir do seu pedido, da sua preocupação com o povo, e em especial aqui o povo tocantins que está hoje aqui trazendo essas entregas, a gente vai conseguir, ao final do seu mandato, conseguir resolver vários conflitos históricos aqui em benefício do povo tocantins. Então, mais uma vez, parabenizar o povo que está aqui, agradecer ao povo da toda a região aqui, dos outros estados também, do Maranhão, do Pará, que estão aqui, e dizer da alegria que é a gente poder assinar uma série de coisas, e os beneficiários estão aqui que vão receber os seus títulos e a seu direito de uma moradia digna. Obrigado, presidente. Agora, a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, e o senhor Bismarck do Movimento, representante da Sociedade de Apoio à Luta pela Moradia no Tocantins, assinam um ato de concessão do direito de uso real de área da União para o município de Gurupi, Tocantins. A concessão permitirá a construção de 100 unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Documento com visto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e agora o registro fotográfico. Prosseguindo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, e do prefeito de São Bento do Tocantins, Paulo Anderson, entrega títulos de domínio de regularização fundiária à senhora Maria Nilza Fernandes e o seu esposo Leondas Carneiro da Silva.
e ao senhor Benedito de Souza Rodrigues. A entrega dos títulos, dos 350 títulos de regularização fundiária em São Bento do Tocantins, por meio do programa Imóvel da Gente, representa um marco histórico para a população de cerca de 5.600 habitantes. A regularização garante segurança jurídica, inclusão e justiça social. Neste instante, a ministra de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, acompanhada pelo secretário executivo do Ministério da Educação, Leonardo Barquini, e do reitor da Universidade Federal do Tocantins, Luiz Eduardo Bovolato, assinam termo de cessão de uso gratuito do imóvel da União à Universidade Federal do Tocantins para a implantação da Casa do Estudante do campus de Palmas. A Casa do Estudante do campus de Palmas será construída para atender estudantes negros e quilombolas.
Agora, a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, acompanhada do secretário executivo do Ministério da Educação, Leonardo Barquini, e o reitor do Instituto Federal do Tocantins, Antônio da Luz Júnior, assinam um termo de cessão de terreno para ampliação do Instituto Federal do Tocantins no campus de Paraíso do Tocantins. A ampliação do campus em Paraíso do Tocantins fortalece a oferta de educação técnica e tecnológica, garantindo que mais pessoas tenham acesso ao ensino público federal e garante a permanência dos estudantes em vulnerabilidade social na universidade. Neste momento, a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, e o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel Gama, assinam o extrato doação de imóveis para o município de Porto Nacional para a instalação de centro administrativo. O imóvel será doado por meio do programa Imóvel da Gente e permitirá a implantação do novo centro municipal, que estará fortalecendo a infraestrutura pública da cidade de Porto Nacional, aprimorando o atendimento à população. Piraporinha, São Bernardo do Campo. Senhoras e senhores, para uso da palavra neste momento, o governador que trabalha para desenvolver e com certeza garantir coisas boas e positivas para o nosso estado do Tocantins. Com a mensagem, governador Vanderlei Barbosa. Bom dia a todos, todas. Eu cumprimento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a nossa primeira-dama, Janja Lula da Silva, e dou as boas-vindas ao Tocantins. Cumprimento a minha esposa, Karine, cumprimento a ministra de Gestão e Inovação, Esther, cumprimento o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Vieira, cumprimento a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, cumprimento o presidente da Assembleia, deputado Amélio Caires, a nossa senadora, a coordenadora da bancada, professora Dorinha, o senador Irajara Abreu, os deputados federais, Carlos Gagui e Ricardo Aires, cumprimento os deputados estaduais, Winston Gomes, Wanda Monteiro e Moisemar Marinho, o defensor Pedro Alexandre, o prefeito de Araguatins, e no nome de quem cumprimento os demais prefeitos que estão conosco, o prefeito Big Joe, o presidente da TM, o reitor da Universidade Federal Luiz Bovolato, o presidente da Caixa Carlos Vieira, presidente do INCRA, o presidente César, e cumprimento todo o povo dessa região que estão conosco nessa manhã, quase tarde. Mas, presidente, o senhor não imagina o quanto é importante para nós a sua visita.
A gente já tinha falado, eu já tinha falado isso com o senhor em visitas a Brasília, que queria receber o senhor aqui no Tocantins. Nós sabemos o quanto o senhor tem trabalhado para essas pessoas que estão aqui, principalmente as pessoas mais simples desse país. E eu quero dizer para o senhor que daqui para Ananás tem muitos projetos de assentamento na estrada Senadora Dorinha. E nós fizemos ontem a publicação do edital e vamos, se Deus quiser, asfaltar entre Araguatins e Ananás, começando, se Deus quiser, no mês de agosto. Mas nós temos diversos projetos que fazemos juntos, presidente. E o nosso governo preza muito a parceria. Nunca as questões ideológicas irão nos atrapalhar. Nós sabemos o quanto o senhor tem uma história bonita neste país e respeitamos a sua história. E em algum momento da minha vida política, eu já votei no senhor e mostrei isso para o senhor. E tenho muito respeito pelo senhor. Eu quero dizer a todos que estão aqui, nós do Tocantins, damos boa-vinda ao presidente. E eu quero dizer, presidente, que nós sofremos um problema outro dia, o senhor tomou conhecimento, a queda da ponte aqui de Aguernópolis ao Maranhão. E o senhor tomou providências imediatas para a construção. E eu conversei com o ministro Renan, e ele me falou que dia 22 de dezembro ele recebe essa obra pronta para entregar para o povo do Tocantins, para o povo do norte do Brasil. Eu quero dizer para o senhor, para o povo que está aqui também, que nós iremos assinar um termo, senadora, e a senhora tem defendido muito no Congresso Nacional também. É o termo da regularização fundiária, que é um desejo do setor produtivo, é um desejo da agricultura familiar, é um desejo do pequeno e do médio produtor, que nós possamos fazer com que eles tenham a segurança jurídica tão esperada. E o presidente da República acabou de me falar, governador, nós temos que fazer essa regularização fundiária. E nós estamos prontos, presidente. Nós estamos prontos para fazer, junto com o senhor, essa regularização que vai fazer com que o Tocantins cresça cada vez mais forte a sua economia. Nós somos o estado estratégico. Nós estamos no Matopiba, nós somos cortados pela Ferrovia Norte-Sul, pela BR-153, que corta esse país de norte a sul. Nós temos uma logística diferente. O que nós precisamos é desse tipo de incentivo. E é o senhor que vai fazer isso por nós. Eu falei agora há pouco também, presidente, com o senhor, a respeito de algumas cidades que têm reservas indígenas. A cidade de Tocantins, lá perto de Palmas, faltam apenas 8 quilômetros dentro de uma reserva e eu não consigo fazer o asfalto. Aqui é de Tocantinópolis e Maurilândia da mesma forma. E eu queria pedir para o senhor que nos ajudasse a quebrar essa burocracia, que a gente pudesse ter as licenças para fazer o asfalto de Tocantinópolis a Maurilândia e de Tocantins para Palmas. Eu tenho certeza que com a sensibilidade do senhor, a sensibilidade do seu governo, eu tenho sido recebido pelo ministro Padilha, pelo ministro Rui Costa, pela ministra Gleice Hoffmann, todos eles nos tratam muito bem. É um governo que tem esse cuidado da mesma forma que o senhor estabeleceu uma relação com todos os estados, uma relação institucional desde o começo. E eu agradeço muito por isso, porque nós que estamos aqui, nós precisamos desse cuidado do governo federal e dessa parceria. Nós vamos fazer juntos, aqui em Araguatins, ministro, o Hospital Maternidade com 120 leitos, 60 milhões do governo federal, quase 3 milhões do governo do estado. Talvez não seja suficiente, mas diante da sensibilidade e por ser uma obra sugerida pelo governo federal, eu tenho certeza que os recursos chegarão para nós fazermos esse hospital que vai atender todo o bico do papagaio. Portanto, eu deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão a Deus por este momento e agradeço, senhor presidente, pela sua vida, pelo seu cuidado com o povo brasileiro. Nós estamos à disposição para fazer os projetos que forem importantes para o povo do nosso estado e para o povo deste país. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe o nosso povo. Muito obrigado a todos vocês.
Neste instante, o governador do estado do Tocantins, Vanderlei Barbosa, a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o presidente do INCRA, César Aldrigue, a secretária de Patrimônio da União, Carolina Stuck, Moisés Savian, secretário nacional de Governança Fundiária do MDA, e o presidente do Instituto de Terras do Tocantins, o Ivaldo Aires Fontoura, assinam um acordo de cooperação técnica para a governança fundiária no estado do Tocantins. O acordo visa desenvolver iniciativas de governança fundiária nas terras públicas e regular a disponibilização de 1.900.000 hectares de terras federais ao governo do estado do Tocantins. Neste momento, o senhor Aquiles da Areia, prefeito aqui da cidade de Araguatins, fará entrega ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do título de cidadão araguatinense. Nas mãos o título de cidadão araguatinense ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Aurélio quer entregar o de Imperatriz também. Neste momento será exibido um vídeo da presidência da República. Tá vindo fazer aqui no Tocantins, além de trazer muita alegria para esse povo, né? Para ele vir aqui, entregar os títulos de terra, fazer esse acordo de cooperação técnica com o governo do estado para regularizar nossas terras, meu irmão, não tem coisa para a gente achar melhor do que isso. Minha terra tem uns 10 anos que eu ocupo ela. Cheguei através da minha mãe, né?
Ela falou, meu filho, comprou uma terra pra ti, que um dia meu filho vai precisar. Não tinha medo, porque não tinha documento nenhum. Eu pensava assim, meu Deus do céu, será que algum dia chegar à conclusão que a gente vê esses mundão aí, vê a gente ficar sem casa, né? E aí agora eu tenho meu documento e agora eu estou seguro, estou firme. É bom para ele ter a terra, para ele poder pagar os impostos dele e também dizer isso aqui é meu. Eu acho que seguro, mesmo ele sabe se ele tiver ela regularizada, até porque se ela está regularizada, ele pode fazer o financiamento deles. O presidente Lula está vindo assinar, né, o contrato dos Fomeiros de Mulher. Então, assim, esse recurso, quando bem aplicado, ele pode trazer um retorno político e financeiro, assim, que é indescritível, sabe? É uma sensação muito boa, porque eu acredito que a gente só se liberta quando a gente tem as coisas da gente, né? Mesmo que seja coletivo. O título é a garantia do nosso futuro, meu e da minha família toda, né? E de todos os que estão lá dentro. São muitos anos para poder adquirir esse documento. Hoje em dia eu estou com ele na mão. Em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, foi o Lula. Que é meu agora. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Toda vez que eu sou chamado para fazer uso da palavra, eu noto que vocês já estão cansados de esperar. Às vezes a gente faz coisas equivocadas, porque vocês estão aqui desde as 9 horas da manhã. Já são 1h15. Vocês estão sem comer. Eu estou vendo um companheiro mastigando aqui, eu estou quase avançando e tirando o que ele tem na boca para comer, porque eu também estou com fome. E eu tenho dito, vai terminar o mandato e não vou conseguir cumprir, que a gente vai ter que se educar para poder fazer ato público com o povo. Quando a gente convoca vocês para uma coisa, a gente não pode demorar mais que 1 hora, 1h30, para vocês participarem, depois voltar para casa, almoçar, sabe, e continuar a vida. De qualquer forma, eu já estou aprendendo a pedir desculpa. Todo ato eu peço desculpa, e todo ato a gente comete os mesmos erros, e eu sou o culpado dos erros, porque eu gosto de ouvir as pessoas falarem. Quando você vem num ato como esse, um ato que envolve muitos interesses da sociedade e que envolve muitos entes federados, governo municipal, governo estadual e governo federal, é preciso que a gente ouça as pessoas, porque as pessoas falando, as pessoas estão assumindo compromisso com aquilo que está acontecendo no evento. E hoje, para mim, é um dia muito sagrado. É muito sagrado porque nós estamos fazendo uma devolução de títulos de terra para o povo do estado do Tocantins e para o povo da cidade do estado de Tocantins. Não tem nenhum sentido a União ficar com prédios, ficar com terrenos, ficar com terra em nome dela, quando é muito mais fácil fazer com que essa terra fique na mão do povo para que ele possa produzir aquilo que ele quiser produzir para sustentar ele, a sua família e sustentar aqueles que não trabalham no campo. O que nós estamos fazendo hoje é um gesto de civilidade. Nesse país que nos últimos anos perdeu o hábito de civilidade, porque a gente teve um presidente que mentiu 4 anos para esse país. E eu, em todo lugar que eu vou, eu desafio alguém, mesmo aqueles que votaram nele, a mostrar uma única casa feita por ele no Tocantins, uma única estrada feita por ele no Tocantins, ou uma única escola feita no Tocantins. Aliás, eu quase sou obrigado a perguntar,
se tem alguma creche feita por ele. Porque ele não fazia nada a não ser mentir, a não ser fazer provocação.